Fala, moçada. E aí? Está a fim de concorrer a R$ 5.000 em prêmios? É só se inscrever no canal do YouTube do Moçada que é... Inscreva-se agora no canal do YouTube do Moçada que Agita e concorra a R$ 5.000 em prêmios. Moçada que Agita, o canal da sua sorte. Ver a distância que está dando. Claro. Eu acho que está. Próxima vez tem uma. Não é, você vai estragar a TV. Lá. Eu iria. Sem dezembro, né? Vai ter um tempo aqui pra gente, né? Eu foi em dezembro. Oi, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde a todos que estão aí nessa aula aí, né? Nós vamos começar mais uma aula, né? Eu sou o professor Márcio Lins, sou professor de Biologia, né? Participo dessa equipe fantástica que nós temos aqui no Moçada que Agita, né? Uma equipe que foi escolhida assim a dedo para dar esse espetáculo a vocês de aula, né? Nós tivemos aula da História da Arte, agora vamos estar também com aula de Biologia. O professor Márcio Lins faz parte dessa equipe. Temos outros professores aí, Sérgio Mala, professor César, que são excelentes professores de Biologia e fazem parte também da nossa equipe, tá? Então nós estamos aí e vamos começar a falar de alguns assuntos do Enem, né? Nós sabemos que o Enem tem assuntos que são pertinentes, vão estar sempre presentes no Enem, tá? Como genética, como ecologia, né? Todo ano que você faz Enem, tá lá esses assuntos sempre nas provas do Enem. Mas eu escolhi um assuntozinho que pode estar também, né? É um assunto chamado gametogênese. O que é gametogênese? Gametogênese é toda a formação dos gametas, tá? E pode ser dividida em espermatogênese e ovogênese, também chamada de ovulogênese ou oogênese. Espermatogênese acontece no homem, lá na formação do espermatozoide, né? Lá nos testículos, nos canais seminíferos. Já a ovogênese ou ovulogênese, ou também chamada de oogênese, formação do óvulo, que acontece lá nos ovários, tá? Nas mulheres, ok? Então, para que a gente possa falar de gametogênese, isso é importante porque a gente faz também referência à mitose e meiose, são processos de divisão celular que acontecem na formação dos nossos gametas, tá? Então isso é mais um assunto importante. Se você aí não estudou mitose e meiose, tá? Cuidado, vá lá, estude mitose e meiose, ou uma outra oportunidade que vai estar conosco aqui, né? E vai estudar também esse assunto, porque é importante, tá? Tanto para o Enem, como até mesmo para entender nossa aulazinha de hoje, que é gametogênese. Olha, quando nós falamos em gametogênese, tá? Vamos primeiro falar de espermatogênese, formação do espermatozoide. E a gente divide em algumas etapas essa espermatogênese, como a gente chama de período germinativo, período de crescimento, período de maturação e espermiogênese, tá?
Cada período desse tem algo especial que acontece. Nós vamos falar dos tipos de células. No período germinativo, nós vamos ter as chamadas células germinativas. E essas células germinativas, elas são chamadas de diploide. Por que diploide? Porque essas células têm o total do número de cromossomos, no caso da espécie humana, que nós sabemos aí que na espécie humana nós temos 46 cromossomos nas nossas células somáticas. E lá nos nossos gametas, que são células haploide, nós só vamos ter 23 cromossomos. Então as células germinativas são células que a gente chama de 2N, tá certo? Células diploide, que no total, que na espécie humana, quando eu falo da espécie humana, nós falamos que essa célula tem 46 cromossomos. Bom, o que acontece no período germinativo? Nesse período germinativo, as células começam a sofrer mitoses, tá? Mitose. Então, células germinativas, essas células iniciais vamos chamar de células germinativas, células germinativas sofrem mitoses. Mitose é um tipo de divisão celular, onde eu tenho uma célula diploide, olha, uma célula diploide, formando células diploide. Ou melhor, se eu tiver uma célula de 46 cromossomos, eu vou formar células com 46 cromossomos. Isso é mitose. Mas não deixa de ser também mitose uma célula que tenha N cromossomos formar duas células com N cromossomos. Isso também é mitose, tá? Lá no final da gametogênese a gente vai chamar de meiose, um nome especial para esse processo, mas não deixa de ser uma mitose, tá? Já a gente fala disso. Então preste atenção. O que acontece? Células germinativas sofrem mitoses. Elas sofrem divisão celular e formam, na verdade, as espermatogônias, que continuam sendo diploides, tá? Então essas células germinativas sofrem diversas mitoses, formam espermatogônias, que continuam sofrendo mitose, essas espermatogônias, formando novas espermatogônias, tá? Então preste atenção. Esse processo aconteceu, tá certo? Várias mitoses, formando essas células que nós chamamos de espermatogônias. Bom, interessante, as espermatogônias vai entrar, ou algumas delas aí, vai entrar num período de crescimento. No caso do homem, esse período de crescimento é curto, tá? É um período de crescimento curto. E cada espermatogônia dessa vai formar um espermatócito primário. Epa, nós já saímos, olha, presta atenção, espermatogônias vai entrar num período de crescimento e vai formar o espermatócito primário. Epa, tá aqui, ó, espermatócito primário, espermatócito primário. Legal. Olha, o espermatócito primário é uma célula diploide ou é uma célula haploide? Ei, não aconteceu divisão celular, mesmo se tivesse acontecido uma mitose, continuaria sendo uma célula diploide, mas aqui aconteceu apenas um crescimento dessa célula, ou melhor, as espermatogônias crescem e formam os espermatócitos primários, continuam sendo células diploide, que na espécie humana, já falei, apresenta quantos cromossomos? 46 cromossomos na espécie humana. Então, olha o que aconteceu. Período de crescimento. Esse espermatócito primário entra num período chamado de maturação. Eita, professor, e agora? O que é que vai acontecer no período de maturação? Olha, vamos entender aqui, ó. No período de maturação, cada espermatócito primário sofre um tipo de divisão celular chamada de meiose 1. Olha o que aconteceu. A primeira meiose, que a gente chama de meiose 1. Meiose 1. Olha que legal. Ei, quando acontece a meiose 1, nesse processo nós chamamos de uma meiose reducional. Por que reducional? Muito simples, ó. Eu tenho uma célula 2N
que sofreu meiose e formou duas células haploide, duas células M. Ei, preste atenção, ó. Eu tenho um espermatócito primário que sofre meiose 1 e forma os espermatócitos secundários, que são células haploides. Olha, são células haploides. Bom, o que aconteceu aqui? Uma meiose 1. Essa meiose nós chamamos de quê? Uma meiose que nós chamamos de reducional. Meiose reducional. Pega aí conosco, ó. Uma meiose reducional. Tá? O que aconteceu nessa meiose reducional? Uma célula diploide formou duas células haploides, que nós vamos chamar agora de espermatócitos secundários. Olha as novas células, vou colocar o nomezinho dela aqui, ó, para vocês prestarem atenção, ó. Espermatócitos, espermatócito secundário, tá? Ei, professor, o espermatócito secundário também pode ser chamado de citos 2, assim como o espermatócito primário pode ser chamado de espermatócito primeira ordem, pode ser chamado de citos 1 ou simplesmente espermatócito primário. O espermatócito secundário pode ser chamado de espermatócito de segunda ordem, ou citos 2, ou simplesmente espermatócito secundário. Presta atenção. Eu tinha um espermatócito primário que sofreu meiose 1. Essa meiose 1 é reducional. Formou células haploides, que é o espermatócito secundário, dá certo? Células haploides, que por sua vez sofre uma meiose 2. Eita, olha que legal, ó. Sofreu uma meiose 2. Meiose 2. Nessa meiose 2, agora eu tenho uma célula haploide formando células haploides. Uma célula haploide formando duas células haploides. Professor, isso não é mitose, não? Há alguns questionamentos que falam: isso é uma mitose? Eu considero é uma mitose. Mas como é na formação dos gametas, deram o nome de meiose 2. Tá? Deram o nome de meiose 2, a gente chama de meiose 2 aqui. Não vou tirar esse nome não, tá certo? Meiose 2. Só que essa meiose 2, diferente da meiose 1, essa meiose 1 é reducional. Na meiose 2, nós vamos chamar de equacional. Olha que legal. Equacional. Olha, então eu tenho aí o seguinte, ó. Equacional. Bom, eu tenho um espermatócito secundário que sofreu meiose 2 e forma as espermátides. Essas células formadas vão ser chamadas de espermátides. Vou colocar aqui, ó, espermátides. Preste atenção que, ó, olha o que aconteceu. Vamos lá, voltando aqui, ó. Espermatogônias entrou no período de crescimento, formou os espermatócitos primários. Tudo bem? Espermatócito primário sofre meiose 1 reducional, forma os espermatócitos secundários. Isso é um período de maturação. Os espermatócitos secundários sofrem meiose 2, essa meiose 2, e formam as espermátides. Essas células aqui, ó. Essas células aqui, ó, são as espermátides. Tá cá, ó. Espermátides. Que legal. Cada espermátide é haploide. Quando você haploide aqui, né? Desde os espermatócitos secundários, cada espermátide dessa formará um espermatozoide. Sofrerá diferenciação. E formará um espermatozoide. Então, cada espermátide, olha, sofreu divisão celular? Não sofreu divisão celular, não. Ele apenas sofreu uma diferenciação. O complexo golgiense vai dar origem ao acrossomo no espermatozoide. Então, eles começam o processo de diferenciação. E aí, o que acontece? Cada espermátide formará um espermatozoide.
Sabe o que é interessante? Cada espermado formará um espermatozoide. Ei, sabe o que é interessante, pessoal? Que na formação dos gametas, nós formamos toda a nossa vida. Você começou a formar seus gametas, começou a amadurecer esses gametas, a puberdade começou lá, e aí toda a sua vida adulta você continua produzindo gametas. Ei, o cara está lá com 80 anos, continua produzindo gametas. Legal, né? A mulher, já a gente vai falar, vai chegar um período que ela deixa de amadurecer esses gametas, e a gente chama de menopausa, muito falado aí, tá? Então, no homem não, nós produzimos gametas toda a nossa vida, tá? Então, o que é que acontece? Vou perguntar a vocês, olha bem, ó, fique ligado aí, ó. Eu tenho aqui, se eu tivesse uma espermatogônia, de cada espermatogônia eu formo 4 espermatozoides. Concorda comigo, né? De cada espermatogônia eu formo 4 espermatozoides. Se eu tivesse 500 espermatogônias, quantos espermatozoides eu formo? Muito simples, 500 vezes 4, que daria 2.000 espermatozoides. É verdade ou não é? Então presta atenção, ó. De cada espermatogônia nós formamos 4 espermatozoides. Se eu tivesse 500 espermatogônias, eu vou formar 2.000 espermatozoides. Todas essas células dessa divisão, desse processo de formação, essas células nós chamamos de funcionais. Não vai acontecer na ovulogênese, e já a gente vai falar. Tá certo? Então, beleza, professor? Bom, se eu perguntasse também, né? Ó, isso é muito comum, de repente, uma questãozinha do Enem fala sobre gametogênese. Quem sabe esse ano vai estar lá uma questãozinha do Enem sobre gametogênese, né? E aí, você que está nos assistindo aí, com certeza vai tirar de letra essa questão. Vai ser fácil demais para o nosso aluno, tá? Então preste atenção, ó. Eu tenho aqui, se eu dissesse aqui que um organismo qualquer, uma espécie qualquer, tá certo? As espermatogônias apresentam 20 cromossomos. Quantos cromossomos nós vamos encontrar no gameta dessa espécie? Olha, aí eu só lembrar, ó, espermatogônia é 2 N's, célula diploide. Então, se eu tenho uma célula diploide, com 20 cromossomos, dá um vendo bem aí, né? Dá para ver bem aí, né? 20 cromossomos, ó, o gameta dele sofreria os processos de meiose, teria 10 cromossomos. Qual a importância disso para a espécie? Qual a importância disso para a espécie? Qual a importância da meiose para essa espécie? Ei, lembre-se, olha bem, ó, quando nós formamos nossos gametas, tá? O espermatozoide, o óvulo lá na mulher, nós temos um número N de cromossomos. Olha bem, ó, se não acontecesse o processo de meiose, tá? Não permaneceria fixo o número de cromossomos de cada espécie. Então, a importância da meiose na formação dos gametas é justamente para que possa permanecer o número de cromossomos em cada espécie. Então, se eu tenho aqui, ó, na espécie, se fosse a espécie humana, eu falando, as células 2N46, nosso gameta 23. Se fosse essa espécie qualquer, as células diploide, 20 cromossomos, suas células haploides seria 10 cromossomos. Bom, isso nós falamos em espermatogênese. Vamos agora falar sobre ovogênese, também chamada de ovulogênese, tá? Ou também ovogênese, como vocês queiram chamar, ok? Então vamos lá, qual é a diferença? O que é que acontece aqui de diferente? Tá? Vou mostrar as diferenças aí, tá? O que é que acontece nesse momento aqui? Eu vou chamar de ovulogênese. Ovulogênese. Olha, pessoal, presta atenção. Nós vamos ter células germinativas, sim, tá? Período germinativo, sim. Só que agora, ao invés de ser chamado de espermatogônias, nós vamos chamar de ovogônias.
formação do ovo, ovogônias, tá? Então essas células vão ser chamadas de ovogônias. Ovogônias. Beleza? Ei, qual o número de cromossomos das ovogônias da espécie humana? 46 cromossomos, porque as ovogônias são células diploides. As ovogônias são células diploides. Entra no período de crescimento. E aí, na espécie humana, da formação do ovo, esse período de crescimento é longo. Tá? O período de crescimento é longo. Eu tenho aqui as ovogônias, que vão ser formados a partir das ovogônias, os ovócitos primários. Eita, olha aqui, ó, ovócito primário, período de crescimento. Cada ovogônia, essa ovogôniazinha tá funcional, vai formar o ovócito primário. Ovócito primário. Ei, o ovócito primário, ou citus 1, ou ovócito de primeira ordem, tá? Sofre meiose 1. Vai sofrer meiose 1. Entrou no período de quê? Entrou no período de maturação. As ovogônias crescem, formam os ovócitos, ovócito primário, tá aqui o ovócito primário, que entra, claro, no período de maturação. Cada ovócito primário desse sofre o quê? Meiose 1, que é reducional. Agora tem um probleminha, meu irmão. Acontece um probleminha aqui, ó. Aqui vai ser formado o ovócito. Olha, o ovócito secundário, o ovócito secundário, que no caso já seria uma célula haploide, e o primeiro corpúsculo polar. Olha a diferençazinha aí, ó. Olha, aqui eu tenho uma célula funcional, que é o ovócito secundário. Vamos chamar agora aqui, ó, ovócito secundário. Ovócito secundário. E o primeiro corpúsculo polar, ou glóbulo polar, como vocês queiram chamar, tá? Primeiro corpúsculo polar. Bom, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Eu vou ter aqui, na meiose 1, que é reducional, no período de maturação, na ovulogênese, uma célula forma duas, só que essa célula vai ser funcional e essa célula não funcional, tá? Aí onde vai estar uma grande diferençazinha aí, ó. Aqui eu vou ter o ovócito secundário, células haploide, primeiro corpúsculo polar, células haploide. O que é que vai acontecer? Esse ovócito secundário sofre meiose 2, sofreu meiose 2 e vai formar a chamada ovótide. Nós temos a ovótide. Essa ovótide continua, claro, sendo haploide. Por quê? Porque sofreu meiose 2. E lembra-se que na meiose 2, na verdade, permanece o mesmo número de cromossomo na meiose 2, que ela é chamada de equacional. Legal. Olha, equacional. Professor, aqui formou a ovótide e um segundo corpúsculo polar, que também seria uma célula não funcional. Um segundo corpúsculo polar, que seria uma célula não funcional. Uma célula haploide não funcional. Porque ela funcional vai ser a ovótide. O primeiro corpúsculo solar sofre meiose também? Pode sofrer ou não, tá? Se ela sofrer meiose, vai formar um terceiro e um quarto corpúsculo polares. Um terceiro e quarto. Vamos botar aqui, ó, terceiro e quarto. Beleza, já baguncei o quadro aqui, ó. Aí o que é que acontece? Só que tem um problema. Se não acontecer esse processo de divisão, que pode não acontecer, essa ovótide aqui, ou melhor, desculpa, esse corpúsculo polar pode não acontecer o processo de divisão, e aí, professor, não vai interferir em nada, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu tenho aqui, ó,
essas células não são funcionais. A única célula funcional vai ser a ovótide, que por sua vez vai formar o óvulo, tá? Olha que legal, vai formar o óvulo. Informação, olha, informação legal. O óvulo, o processo de divisão celular, meiose 2, ela dá uma pausazinha na formação, tá? E só vai concluir se essa ovótide for fecundada, e aí vai formar o óvulo. Claro, o nome ovótide é um nome mais técnico. Você vai dizer, a minha ovótide numa menstruação, ela deu a ovótide, não foi fecundada e tal. Por quê? Porque é um nome mais técnico, mas a gente chama de óvulo, tá? Mas só se completa o processo de divisão celular, a formação desse óvulo, quando ocorre a fecundação. Isso é só uma informaçãozinha que o nosso aluno vai ter a mais aí, ok? Então preste atenção. Ei, olha, formou o óvulo, tá? Formou o óvulo, ok? Aí eu pergunto, olha que legal, nós temos aí na ovulogênese, na oogênese, nós temos o processo de que uma célula vai formar só uma célula funcional. Se uma ovogônia sofreu processo de divisão para chegar até essa célulazinha que é o óvulo, tá? Só formou uma célula funcional. Já no homem, uma espermatogônia vão formar quanto? Vão formar 4 espermatozoides, tá? Quanto tempo eu tenho aí? 5 minutos. Ótimo. Então presta atenção. Professor, se eu tenho aqui 100 ovogônias, se eu tenho 100 ovogônias, quantos óvulos a mulher vai formar? 100. Agora, se fosse 100 espermatogônias, quantos espermatozoides vão ser formados? 400. Agora só tem um probleminha, meu irmão. Se comparar a célula do espermatozoide para o óvulo, tá certo? Seria o tamanho aí fora do normal. O óvulo nós sabemos que é a única célula humana que pode ser vista a olho nu, tá certo? A cada ciclo menstrual a mulher forma uma célulazinha, um óvulo. O homem vai constantemente produzindo seus gametos, constantemente produzindo seus espermatozoides, tá? Na casa de milhões de espermatozoides são formados aí, tá? Já a mulher vai formando um óvulo a cada ciclo. Ou claro, se acontecer, já que ela tem 2 ovários, poderia acontecer um duplo aí, formar 2 óvulos. E aí, nas próximas aulas, a gente fala de gêmeos monozigóticos, gêmeos dizigóticos, que parte justamente da formação desses 2 óvulos ou não. Tá certo? Bom, pessoal, isso foi uma dicasinha nossa, tá certo? Para o nosso Enem, tá certo? É uma dica de biologia. Nós sabemos que existem muitos assuntos aí que vão ser tratados, vão ser comentados para vocês, tá certo? Não percam nossas aulas, vamos aí nos organizando, porque nós sabemos que o Enem vai acontecer, vai chegar muito rápido, tá? E essa equipe está preparada para fazer, mesmo de forma remota, tá? Nesse momento aí, mas passando o melhor para vocês, tá? Então se ligue aí, fique ligado conosco e aí vamos ter mais outros momentos desses. Um abraço a todos e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Agora com o bico do lado. Concorreu e você pode ganhar Fala, moçada. E aí, está a fim de concorrer a R$5.000 em prêmios? É
É só se inscrever no canal do YouTube do Moçada que Agita. Se inscreveu? Concorreu! E você pode ganhar coisas incríveis, como bolsas de estudos em faculdades, academias e escolas de idiomas. Inscreva-se agora no canal do YouTube do Moçada que Agita e concorra a R$5.000 em prêmios. Moçada que Agita, o canal da sua sorte. Vai usar o quadro não, né? Não. Só aqui. Tá, Já era. Pra você da sua casa, ganha um dinheirinho nesse tempo, mais custoso. Eu não tenho estudo assim em casa. Pra fazer? Né? O que você tem aqui? Eu tenho lá. Começar lá, pessoal? Vamos? Muito aí. Ah, vai fazer só Fernando para contribuir. O que? É assim, né? E aí, galera do Moçada que Agita, boa tarde a todos. Eu me chamo Elcivan, tá? Sou professor aqui da Rede Pública e Privada de João Pessoa. Hoje aqui estamos para poder atender aos conteúdos do Enem, tá certo? Olha só, vamos pegar os principais eixos temáticos do Enem, por isso que eu trouxe aqui algumas questões que focam bem esses eixos temáticos, tá certo? Então, os eixos temáticos que mais são cobrados no Enem é a questão do meio ambiente, tá certo? Diversidade social, tá? A questão de economia, de indicadores sociais. Também a gente fala do processo de industrialização, tá certo? As questões econômicas voltadas à produção científica, à produção intelectual. Então é importante aí, viu, gente, vocês focarem nas questões que a gente vai trabalhar no dia de hoje, para poder tentar o máximo, tá certo? Com isso a gente chegar ao resultado que é a sua aprovação. Então a gente aqui do Moçada que Agita está empenhado, tá certo? Todo mundo aqui está empenhado em atender ao máximo o foco no Enem, tá certo? Então veja só, vamos trabalhar aqui as questões. Então nós temos aqui uma imagem que reflete muito bem a temática meio ambiente. Eu tentei colocar não somente a temática meio ambiente, mas também a temática economia, tá certo? Então diz o seguinte, preste atenção nessa imagenzinha aqui. Observe a imagem para responder a questão. Está aqui. Nós temos uma figura que relata bem as condições de hoje, quando o homem passa a se apropriar do meio. Tá? E a partir dessa intervenção do homem no meio, que nós chamamos da intervenção antrópica, é que o homem começa a alterar as condições do meio e com isso também começa a alterar principalmente as questões da natureza. Então está aqui, olha só. Nós encontramos um personagem aí nessa imagem que está correndo e logo, né, atrás dele vem milhares ou centenas de borboletas. Só que ele corre ao lado de chaminés, né? Chaminés, aqueles instrumentos que nós encontramos no topo das fábricas. Então remete aqui a questão ambiental e a poluição, principalmente, né? E a utilização do homem dos recursos naturais. Então veja o seguinte, a leitura da imagem e os conhecimentos sobre os problemas ambientais nos centros urbanos revelam que, preste atenção, quando a gente falar, né, dos centros urbanos, você tem que lembrar lá do processo de revolução industrial,
e automaticamente o processo de urbanização. Uma coisa eu quero deixar bem claro: até a indústria existir, o que existia de fato era apenas o espaço rural e o espaço urbano. Tá? O que nós encontramos hoje como grandes centros urbanos, isso só veio a surgir a partir da indústria. Então, quando você fala em industrialização, você tem que lembrar que ela ocorreu aonde? Na Inglaterra, né? Passou a utilizar os combustíveis fósseis. Então, tem que lembrar, na Inglaterra do século XVIII, tá certo? Passou a utilizar o carvão mineral como a principal matriz energética. No século XIX, a industrialização ela já ultrapassa os limites da fronteira territorial da Inglaterra, chegando em outros países da Europa e também a outros continentes, como a América, no caso, aos Estados Unidos e ao Japão, lá na Ásia. Tem que lembrar que a segunda revolução industrial, gente, deixa de lado um pouco o consumo do carvão mineral e passa agora a consumir outro combustível fóssil, que é o petróleo. Então é importante lembrar isso aí, que na primeira foi carvão mineral e na segunda o petróleo. Lembrar que a primeira atividade industrial foi voltada à indústria têxtil. Já na segunda, essa atividade industrial ela se volta para a indústria automobilística, siderúrgica e petroquímica, a partir da utilização do petróleo. Lembrar também que além do petróleo, na geração de energia, também já se desenvolvia outras matrizes energéticas, no caso da eletricidade. Tá? Então é importante lembrar isso daí. Então a gente falou do século XVIII e falamos agora do século XIX. Mas quando ele tenta trazer uma imagem dessa, é para você identificar os problemas gerados a partir do uso, principalmente, desses combustíveis fósseis. O que nós chamamos hidrocarbonetos. O professor de Química, ele trabalha muito bem essa parte de hidrocarbonetos com vocês. Então veja só, o que é que diz, né? Perante aquela imagem, o que é que propõe a questão? Letra A. Os transportes coletivos são grandes responsáveis pela poluição atmosférica dos grandes centros urbanos, emitindo monóxido de carbono. Gente, concordo na emissão de gás carbônico, mas eles não são os principais responsáveis. Pelo contrário, os transportes coletivos, eles amenizam a situação de queima de combustível fóssil. Para você ter ideia, um transporte coletivo ele chega a transportar em média 70 pessoas, enquanto o automóvel em média transporta de 1 a 2. Aí você diz, não, professor, são 5. Sim, mas no trajeto entre trabalho e casa, na média mundial, é que este veículo individual ele só vem a levar no máximo 2 pessoas. Tá certo? Então, o transporte coletivo, ele de fato, ele produz a queima do combustível fóssil, mas ele não é o principal responsável, porque se todos os grandes centros utilizassem deste transporte coletivo, poderia se amenizar a, vamos dizer assim, a contribuição de monóxido de carbono na atmosfera. Então lembre que os combustíveis fósseis, eles contribuem, mas não é o principal responsável. Lembrando que nós temos outros combustíveis, nós temos outros meios de transporte, atrelado ao transporte público coletivo, que pode utilizar da eletricidade, tá certo? Como o metrô, né? O metrô praticamente ele não usa combustível fóssil. Então, o transporte coletivo ele reduz os índices de monóxido de carbono na atmosfera, ele não contribui, tá? Apesar que de fato muitos dos transportes públicos utilizam. As grandes aglomerações humanas produzem toneladas de subprodutos que estão sendo reciclados, vão se acumulando na atmosfera. Gente, os tradicionais lixões. Os lixões, esses produtos que são direcionados a esses lixões, eles não se acumulam na atmosfera, se acumulam na superfície. Agora eu posso, vamos dizer assim, de certa forma, contribuir. De que forma? Os lixões, eles contribuem principalmente na emissão de gás metano. Mas o produto não se acumula na atmosfera, mas sim a queima ou a emissão dos gases. Tranquilo? Olha só, a poluição do ar é o resultado da destruição da fauna e causa graves problemas de saúde a milhões de pessoas. Gente, a poluição do ar está relacionada principalmente à destruição da flora, tá certo? A vegetação. Então o desmatamento ele contribui. Por quê? Porque
na maneira que a gente retira a vegetação, nós deixamos, tá certo, de captar, a partir da vegetação, ela deixa de captar o gás carbônico. E ao mesmo tempo, quando a gente queima para desmatar, nós liberamos esse gás carbônico que está armazenado na vegetação. Então, nada de fauna, tá certo, gente? É a flora. Letra B. D. Os efeitos da poluição atmosférica interferem diretamente nos ecossistemas agrícolas, atraindo a fauna para as cidades. Nada disso, tá certo? As cidades elas não são pontos de atração dessa fauna, de forma nenhuma, tá? Letra E. Entre os principais fatores responsáveis pela poluição atmosférica estão os poluentes lançados pelas chaminés das fábricas. Concordo. Essa é a alternativa que condiz com aquela imagem. Olha, no Enem, gente, além de explorar muitos textos, principalmente na parte gramatical, né, lá na parte de gramática e suas tecnologias, certo? De linguagens e suas tecnologias, o Enem também explora muitas questões com imagens. Então não esqueça de forma nenhuma. Tá certo, gente? Então vamos à próxima questão. Essa nós ficamos com a alternativa letra E. Olha aí. Preste atenção aí. O processo de mundialização do sistema capitalista sempre esteve apoiado na difusão de políticas econômicas e na constituição de determinadas lógicas geopolíticas e geoeconômicas de organização do espaço mundial. Constitui-se em política econômica e em uma lógica capitalista de ordenamento do espaço mundial no período atual. Olha só, vou pegar um contexto histórico. Você tem que lembrar que o sistema capitalista ele vai surgir ali em meados do século XV e principalmente, né, vai chegar aqui na América no século XVI. Então é importante lembrá-los disso aí. Lembrar que Portugal, junto com Espanha, implementaram uma disputa hegemônica para, vamos dizer assim, estimular o comércio e, consequentemente, também, tá certo, levar o sistema capitalista além do continente europeu. Vocês lembrem bem que lá no século XV, século XVI, o capitalismo tinha aquela característica do capitalismo comercial, mercantil, né? Buscando principalmente lá nas Índias, né, o que nós chamamos das especiarias. Lembre, o que eram especiarias? As especiarias, o cravo, a canela, tá certo? Tudo isso aí era considerado grande riqueza naquele período mercantil. Então o capitalismo ele surge a partir da decadência do feudalismo, né, o que nós chamamos do renascimento cultural. É importante lembrá-los, tá certo? O renascimento. Aí você recorre lá à história do renascimento cultural, tá? É importantíssimo. Então veja só. Primeiro, o capitalismo. Qual é o objetivo central do capitalismo? O objetivo prioritário do sistema capitalista sempre será o lucro. O lucro é o objetivo do sistema. Outra característica do sistema capitalista é a sociedade dividida em classes, tá? Então nós temos aí nitidamente aqueles que são donos dos meios de produção e aqueles que vendem a força de trabalho em troca de quê? De um salário. Então, esta é a divisão nítida das classes sociais, tranquilo, do sistema capitalista. Veja só, o sistema capitalista, quando ele surge lá no século XV e passa a se expandir principalmente a partir do século XVI, ele passa também por várias fases. Nós chamamos o sistema capitalista como um sistema orgânico. O professor de biologia estava trabalhando agora aqui e poderia até dizer, professor, o senhor está louco, o sistema orgânico é uma forma de falar. Nós sabemos que o que é orgânico é que alguma vez já foi ou já esteve na condição de um ser vivo. O sistema capitalista não é um ser orgânico, mas nós fazemos essa referência para que você, aluno, entenda que é um sistema que ele se adapta às condições de tempo e de espaço. Então o sistema capitalista já passou por várias crises, por muitas crises. Porém, é um sistema que vai se adaptando. Veja a questão agora da pandemia, né? Há uma crise generalizada, mas já existe em alguns lugares que estão começando a se recuperar. Quer dizer, o sistema ele vai se adequando às relações econômicas mundiais. Pois bem, o capitalismo está dividido em 4 fases, pode-se dizer, na atualidade. Né? Nós temos a primeira fase, lá naquela fase mercantil que nós chamamos de capitalismo comercial. Beleza?
Na sua segunda fase, a partir da Revolução Industrial, então nós chamamos o capitalismo industrial, tá? Beleza? Na terceira fase, já agora no século XX, o chamado capitalismo financeiro, a inserção de grandes grupos financeiros e monopolistas na produção capitalista. E agora, mais recentemente, o que nós chamamos de capitalismo informacional, voltado principalmente a esse capitalismo a indústria, voltado esse capitalismo à indústria de alta tecnologia, né? Hoje nós trabalhamos muito a questão do capitalismo especulativo e capitalismo produtivo. Lembrando que capitalismo especulativo e produtivo não é uma fase, é uma característica do sistema, tá? Não é uma fase, beleza? Então veja só, lá na Revolução Industrial, tá? O grande teórico, certo? Economista da época, Adam Smith, ele criou uma teoria, certo? Que nós chamamos de teoria liberal. Essa teoria liberal era, tá certo? Uma teoria que pregava a ausência do Estado na produção econômica, a não ser para ser meramente um arrecadador de impostos. Então é importante lembrar isso. Então, a partir do século XVIII, nós começamos o processo de adoção mundial de uma política chamada de liberalismo, o livre mercado. Pois bem, passa-se o final do século XVIII, entra todo o século XIX, mas no início do século XX, meados de 1929, o sistema passa por uma grande crise, o que nós chamamos a crise mundial de 1929. Então, a partir daí, as ideias liberalistas da política liberal já não atendia mais à necessidade do sistema capitalista. Então, com a crise financeira de 1929, o mundo, para tentar se erguer diante de uma grave crise econômica, cria-se outras políticas econômicas. E a política econômica adotada naquele período foi o que nós chamamos de keynesianismo. O que é a política keynesianismo? É uma adoção, tá certo, do conjunto de medidas para tentar recuperar a economia mundial a partir da presença maciça do Estado. E aí eu posso fazer referência que o nosso processo de industrialização aqui no Brasil teve a adoção dessa política keynesiana por parte do então presidente Getúlio Vargas. Então ele implementa a atividade industrial aqui no Brasil a partir da política keynesiana. E esta política keynesiana, ela segue até os anos de 1980, quando em 1989, nos Estados Unidos, a partir de um consenso, de uma reunião entre as maiores economias do mundo, certo? Dá início a uma nova política do sistema capitalista, uma nova política econômica ou doutrina econômica, como nós chamamos. A economia neoliberal. Então, a economia neoliberal, ela passou a atuar e ser a principal economia ou política econômica do sistema capitalista. Então, quando se fala em doutrinas econômicas, nós falamos em liberalismo econômico de Adam Smith, de keynesianismo pós-crise mundial e agora da política neoliberal, que é essa que está em vigor do sistema capitalista. Essa política desenvolvida principalmente lá na Inglaterra por economistas e adotada, né, essa política ela passa a ser adotada pelo governo de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Tranquilo? Então é importante lembrar isso aí. E outra característica, né, que pode-se dizer dessa lógica capitalista é o processo de globalização. Tranquilo? Então é importante falar aí desse processo de globalização. Tá? Então veja só, constitui em política econômica uma lógica capitalista de ordenamento do espaço mundial no período atual. Nós temos aí o neoliberalismo e a globalização. Quero lembrá-los, o processo de globalização é antigo, é lá no período das grandes navegações, mas a partir de 1991, principalmente com a constituição dos blocos econômicos e com o avanço das tecnologias, a globalização ela passou a ser mais intensa. Mas é um processo bastante antigo. Beleza? Então vamos aí. Alternativa letra C.
Tá certo, galerinha? Próxima questão, olha só. Nós temos aí, né, uma linha de produção e você passa a perceber que essa linha de produção é moderna. Moderna por quê, professor? Lógico, essa linha de produção automobilística, você passa a entender que boa parte desse processo produtivo tem a utilização dos robôs ou de máquinas modernas. Então nós passamos a entender os modelos produtivos. Você tem que lembrar que na indústria existem alguns modelos produtivos. Lá no início, né, da Revolução Industrial, e principalmente na segunda Revolução, passa-se a adotar um modelo chamado Taylorismo, né? Frederico Taylor, que ele vai especificar a mão de obra. Então ele vai qualificar o trabalhador. Mas o período mais importante do processo de industrialização passa a ser Ford. Quando Ford pega essa ideia de Frederico Taylor e coloca na linha de produção, constituindo um modelo fordista de produção. A produção em série que vai e é um dos responsáveis pela crise em 1929. É importante frisar isso aí para vocês. Só que depois, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, o mundo passa a adotar um modelo, certo? Que vem lá da Ásia, que é o modelo toyotista. Um modelo ligado à alta tecnologia, mas que tem uma característica, que é a flexibilização na produção. O que é isso? Modelo Just-in-Time. O que é esse modelo Just-in-Time, professor? Aquele modelo que atende o mercado, de acordo com o tempo. Então, de acordo com a necessidade de cada mercado. Diferentemente de Ford, que pensava em produzir para conquistar mercados, e isso ia gerando o quê? Estoques. Por isso que é comum hoje em dia a gente comprar um aparelho celular, um veículo, qualquer equipamento eletroeletrônico, e quando necessita de reparos não tem a peça. Por quê? Porque não há o estoque. Você pode até encontrar, mas existe uma certa dificuldade. Muitas das vezes a dificuldade é tão grande que acaba você tendo que adquirir outro produto. Aí você já entra num sistema, né, de geração de lucro a partir da ideia do consumidor, que você só é conhecido a partir do que você consome. Então o capitalismo induz você a ser um cara extremamente consumidor, né? Criando uma política que nós chamamos de obsolescência programada, feita com um tempo determinado. Então muitas das vezes você compra um aparelho celular, mas logo ele começa a ter defeitos, por mais que você tenha cuidado. Mas é do próprio sistema ele ficar obsoleto. É o que nós chamamos de obsolescência programada. Tá certo? Então diz o seguinte na imagem. A imagem retrata um cenário presente na chamada terceira Revolução Industrial, ou Revolução Técnico-Científica, a qual se fez surgir novos processos de produção e grandes mudanças nas relações de trabalho dentro das empresas capitalistas. Uma alteração significativa diz respeito, preste atenção, aqui olha só, qual alteração? A informatização do processo produtivo e a ampliação do emprego de modo geral. Gente, as máquinas elas substituem muitas das vezes os trabalhadores. Numa linha de produção automobilística, hoje em dia 70% da produção vem a partir das máquinas. Então não temos de forma nenhuma o aumento do emprego de modo geral. Pelo contrário, passa a ter o que nós chamamos de desemprego estrutural. Tranquilo? B. A automação do processo produtivo e a necessidade de mão de obra reduzida, mais qualificada e especializada. Vou seguir as demais. Surgimento do Fordismo. Gente, nada de Fordismo. Fordismo é geração de estoques, então a gente já deixa de lado. A ausência completa de trabalhadores em todas as fases da produção, visto que as máquinas regulam todo o processo. Gente, não existe ausência total. Então é importante lembrar, nós ficamos aqui com a alternativa letra B, a automação do processo produtivo e a necessidade de mão de obra reduzida, reduz a mão de obra, mas há uma necessidade de uma mão de obra especializada e principalmente qualificada. Por isso que eu digo, estude junto com a moçada que agita, você será aprovado no Enem, principalmente em faculdades, e consequentemente você terá uma mão de obra qualificada
tendo, né, a oportunidade de bons salários. É isso que a gente prega na sociedade atual. Então, qualifique sua mão de obra para poder ter bons salários. Tá certo, gente? Vamos a última questãozinha. Olha só, trouxe uma imagenzinha aqui, lá da Fundação Getúlio Vargas. Observe a frase assim, eu vou ler. Bom dia, nós viemos roubar empregos dos franceses. Muito tarde, os empregos já foram para a Ásia. Oxe, professor, isso aí está tratando o quê? Pessoal, tem que lembrar, o processo de descentralização, o novo processo de reorganização da produção mundial. Veja a China hoje. Hoje a China passa a ser a nação que mais produz no mundo. Então muitas empresas jogam a sua produção para a China, devido à mão de obra barata. Essa chavezinha também trata a questão do processo migratório, principalmente aqueles que vêm do Oriente Médio, diante das guerras na Síria, e também, né, aqueles africanos que porventura ainda atravessam o mar Mediterrâneo, que é o maior cemitério a céu aberto do mundo na atualidade. Então olha só, com base na leitura da chave e nos conhecimentos sobre a conjuntura econômica mundial, pode-se concluir que a revolução técnico-científica tem redefinido o mercado de trabalho, esvaziando os setores primário e terciário dos países mais desenvolvidos. Gente, setor primário e terciário não é o setor prioritário dos países desenvolvidos, é o setor secundário, que é a indústria. B. O crescimento da interdependência econômica entre os países tem transformado o mundo de trabalho em uma aldeia global. Gente, olha a briga hoje da China com os Estados Unidos. Inclusive essa semana um país mandou fechar a embaixada do outro, quer dizer, uma tensão diplomática e econômica, tá? Que vem desde 2018, essa briga comercial intensa. C. A mundialização do consumo de bens industriais tem exigido cada vez mais mão de obra qualificada para atender a demanda mundial. Gente, eles estão buscando a Ásia, não é pela mão de obra qualificada, é pela grande disponibilidade de mão de obra barata. Eles querem apenas a produção. O desenvolvimento ainda continua nos países que têm uma mão de obra qualificada. D. As migrações internacionais têm representado a introdução de mão de obra jovem em áreas cuja população se caracteriza pelo envelhecimento. Gente, olha só, os países, a gente sabe a necessidade de repor, né, demograficamente a população mais jovem no país, mas muitos países na Europa há um envelhecimento, então eles não estão repondo, importando essa mão de obra de forma nenhuma, tá? Há um incentivo, há alguns incentivos, principalmente na Espanha, na própria França, mas ainda não há essa importação para o processo produtivo interno. Letra E. A reorganização do espaço mundial industrial no mundo avança com o surgimento de novos países emergentes e as crises do desemprego nos velhos. É importante lembrá-los. Olha só, países emergentes, aí você tem que lembrar do México, do Brasil, da China. Por mais que a China hoje seja a segunda maior economia do mundo, mas ainda é um país emergente, porque não há um grau de desenvolvimento avançado. A Índia, os tigres asiáticos. Então lembrem bem, certo? Lembrem bem, esses países tiveram um crescimento muito grande nesses últimos anos, principalmente atraindo grandes investimentos externos. Lógico, o Brasil aqui em especial está tendo uma crise desde os anos de 2014, mas tem que lembrar que o mundo de 2008 a 2012 viveu uma crise tremenda e esses países emergentes não passaram por essas crises, né? Não passou pela crise de 2008. Então, lógico que a gente seria afetado. Que pena que é nesse período agora atual. Mas se não fosse agora, seria mais à frente, eu teria sido na época da crise de 2008. Então, há sim essa tendência dessa reorganização do processo produtivo. Por isso que a China hoje é o país que mais produz no mundo inteiro, tá? Não é o que tem o maior valor agregado na mercadoria, mas é o que mais produz. Por quê? Porque a China ainda está desenvolvendo tecnologia. Então, gente, essas foram as nossas dicas da aula de hoje, tá certo? Eu quero agradecer a presença de todos. É uma satisfação estar aqui junto com a nossa equipe aqui do Moçada que Agita. E quero dizer, fiquem conosco porque você terá um bom resultado, tá certo, gente? Até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu aí!
Show. Hora boa. Deixa eu... Tu vai dar pausa agora? Oi.